Em 2025, um país inteiro começou a trocar carne por macarrão instantâneo. Não por falta de dinheiro, mas porque as prateleiras dos supermercados simplesmente esvaziaram. Enquanto isso, do outro lado do mundo, um gigante da agricultura comemorava acordos bilionários com a Ásia, a Europa e a África. O que parecia uma guerra comercial comum se transformou em um dos maiores tiros no pé da história. Uma decisão política, tomada com arrogância, acabou isolando uma superpotência e impulsionando um país que todos subestimavam. O plano era simples: taxar, pressionar e forçar a submissão. Mas o resultado foi o oposto. Em vez de enfraquecer, o alvo das tarifas encontrou portas abertas onde ninguém esperava. Enquanto milhões de famílias viam seu prato principal sumir das mesas, um novo mapa do poder global estava sendo desenhado. E o mais surpreendente? Tudo começou com um único produto: a carne. Quando o maior consumidor do mundo decide cortar seu principal fornecedor, o que acontece? A resposta não foi uma crise para quem produzia, mas sim para quem comprava. Supermercados com limites de compra, preços disparando e uma população revoltada. Enquanto isso, o fornecedor, em vez de se render, partiu para uma jogada ousada: se não querem comprar, vendemos para quem quiser. E foi exatamente isso que fez. Em poucos meses, o jogo virou. O que deveria ser uma demonstração de força se tornou um desastre para quem atacou, e uma vitória inesperada para quem resistiu. Como um único erro de cálculo pode transformar uma potência global em refém de suas próprias decisões? Porque um país que sempre dependeu de um mercado decidiu, de uma hora para outra, que não precisava mais dele. E o que acontece quando o maior exportador de carne do mundo encontra novos aliados dispostos a pagar e a celebrar a independência dele? Antes de responder, precisamos voltar a 2024, quando uma guerra comercial foi declarada, e entender como uma estratégia que deveria enfraquecer o Brasil acabou fortalecendo-o como nunca antes. Em 2024, Trump impôs tarifas e ameaças ao Brasil, acreditando que o país cederia. Mas a resposta veio com uma estratégia ousada: se os Estados Unidos não querem nossa carne, vendemos para outros. E foi exatamente o que aconteceu. A Ásia, a Europa e a África agora absorvem toneladas de carne brasileira que antes iam para os Estados Unidos. Enquanto isso, os americanos pagam o preço. Preços disparando, restaurantes mudando cardápios e uma classe média obrigada a trocar o churrasco por enlatados. Mas como um único erro de cálculo pode mudar o jogo global? E por que o Brasil, de repente, se tornou o grande vencedor dessa batalha? Este é o Brasil de 2025, um país que não só resistiu às pressões de Trump, como transformou a crise em oportunidade. Com acordos recém-fechados no Vietnã e no Japão, o governo Lula mostra que o mundo é muito maior que Washington. E enquanto os Estados Unidos se isolam, o Brasil avança. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar a 2024. Na época, Donald Trump, em sua política de America First, decidiu taxar as importações de carne brasileira. O objetivo? Enfraquecer o Brasil e forçar o país a aceitar suas condições. Mas Trump esqueceu de um detalhe crucial: o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Cortar esse fornecimento não prejudicaria apenas o Brasil, prejudicaria, acima de tudo, os próprios americanos. Os Estados Unidos dependiam do Brasil para abastecer seu mercado interno. Com as tarifas, o fluxo foi interrompido e o resultado não demorou a aparecer: escassez nos supermercados, preços nas alturas e uma população revoltada. Enquanto isso, o Brasil, sob a liderança Lula, recusou-se a ceder. Em discurso, o presidente foi claro: soberania não se negocia. Se os Estados Unidos não querem comprar, vendemos para quem quiser. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto Trump apostava no confronto, o Brasil abriu novos mercados. O Vietnã, por exemplo, tornou-se um polo distribuidor de carne brasileira para toda a ASEAN, um bloco de 10 países do Sudeste Asiático. No Japão, além da carne, o Brasil fechou um acordo de 10 bilhões de reais para a venda de jatos da Embraer. Este é o novo mapa das exportações brasileiras, um país que não depende mais de um único comprador. Mas como tudo isso foi possível? A resposta está em uma combinação de estratégia diplomática e força econômica. O agronegócio brasileiro,
antes visto como refém dos Estados Unidos, provou que pode sobreviver e prosperar sem Washington. Dado impactante. Antes das tarifas, os Estados Unidos eram um dos maiores importadores de carne brasileira. Depois das tarifas, a Ásia, a Europa e a África passam a absorver o que os americanos deixaram para trás. Resultado: os americanos trocam carne por miojo, enquanto o Brasil fatura bilhões. Mas se Trump errou tão feio, por que os Estados Unidos não voltaram atrás? E como o Brasil conseguiu se reinventar tão rápido? A teimosia de Trump teve um custo alto. Nos Estados Unidos, a carne, que antes era abundante, virou artigo de luxo. Supermercados limitam a quantidade vendida por cliente, e restaurantes populares tiraram cortes nobres do cardápio. A classe média americana, que sempre teve carne na mesa, agora enfrenta uma realidade dura, preços abusivos e prateleiras vazias. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Brasil celebra. Este é o Vietnã, que agora recebe carne brasileira e a distribui para toda a Ásia. Este é o Japão, que além de comprar carne, fechou um acordo bilionário com a Embraer. Este é o novo mapa das exportações brasileiras, um país que não depende mais de um único comprador. Mas como o Brasil conseguiu essa virada? A resposta está em uma combinação de estratégia diplomática e força econômica. O agronegócio brasileiro, antes visto como refém dos Estados Unidos, provou que pode sobreviver e prosperar sem Washington. Diversificação de mercados. O governo Lula não perdeu tempo. Assim que as tarifas americanas foram anunciadas, o Brasil acelerou negociações com a Ásia e com a Europa. O Vietnã, em especial, tornou-se um hub estratégico, distribuindo carne brasileira para toda a Ásia. Força do agronegócio. O Brasil não é apenas um grande produtor de carne, é o maior do mundo. Cortar esse fornecimento foi um erro estratégico de Trump. Em vez de enfraquecer o Brasil, ele fortaleceu a posição do país no mercado global. Acordos além da carne. A viagem de Lula à Ásia em março de 2025 não foi apenas sobre carne. Este é o acordo de 10 bilhões com a Embraer, que vai vender 15 jatos para o Japão. Estes são os memorandos de cooperação em tecnologia, agricultura e saúde, assinados durante a mesma viagem. O isolamento dos Estados Unidos. Enquanto o Brasil conquista novos aliados, os Estados Unidos perdem a confiança de parceiros históricos. A política de Trump, baseada em confrontos, acabou afastando até mesmo aliados tradicionais. Fala de Lula. O mundo é grande demais para se resumir a Washington. O Brasil tem alternativas, e nós não vamos chorar pela perda de um único comprador. Dado impactante. Vietnã. Porta de entrada para a carne brasileira na Ásia. Japão. Compra não só carne, mas também tecnologia brasileira. Europa e África. Novos mercados que antes eram secundários, agora são prioridade. Será que essa é a prova de que o Brasil não precisa mais dos Estados Unidos? Ou essa dependência pode voltar a assombrar o país no futuro? A história dessa guerra comercial ainda está sendo escrita, mas uma coisa é certa: Trump errou, e o Brasil soube aproveitar. Os Estados Unidos, que sempre se apresentaram como uma potência incontestável, agora veem seu povo sofrer com a escassez de um produto básico, a carne. Enquanto isso, o Brasil se consolida como um player global, com acordos que vão muito além do agronegócio. Mas há riscos. O Brasil ainda depende muito de commodities. Apenas 15% das exportações são de produtos manufaturados. Se o país não investir em inovação, pode ficar refém de novas crises. Este é o recado que fica. Quem subestima o Brasil, sai perdendo. Trump aprendeu da pior maneira. Agora, o desafio do Brasil é transformar essa vitória em desenvolvimento real. Será que vamos conseguir? Você acha que o Brasil deve continuar se aproximando da Ásia ou é hora de reconquistar os Estados Unidos? Deixe sua opinião nos comentários.